Eric, sejam todos muito bem-vindos aí ao canal Liderança Descomplicada. E antes da gente iniciar o conteúdo de hoje, aqui vai algumas coisas importantes até para vocês nos ajudarem. Ative o sininho, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, principalmente se você está buscando aqui conteúdo de qualidade para o seu negócio, para a sua área de formação, para a sua operação, né? Você que é um gestor e quer lidar com pessoas, nos ajude compartilhando esse conteúdo, porque com toda certeza, assim como você está sendo beneficiado, outras pessoas também poderão se beneficiar desse conteúdo. E para o tema de hoje, iremos abordar nada mais nada menos que o feedback. O feedback ele é poderoso e é algo muito comum hoje dentro das empresas, né? Muito difícil um gestor, um coordenador, que seja, não precisar aplicar um feedback, né? Normalmente as empresas elas produzem campanhas de feedbacks mensais, semanais, para que o gestor consiga sentar com o seu colaborador, com o seu associado e fazer o famoso one-on-one, onde você senta, né, onde você tem um momento onde você está face a face com a pessoa que trabalha para você, a pessoa que entrega, né, as demandas e etc., que produz para você, onde você consegue tirar um pequeno tempo para poder falar da performance, para poder explicar coisas que são importantes, para poder falar de coisas pessoais, etc., ou falar de coisas que aconteceram na empresa. Só que o momento de dar o feedback nem sempre é algo agradável e algo fácil. E às vezes esse feedback é extremamente difícil porque aconteceu alguma coisa e você não sabe como agir nessa situação. Então é por isso que aqui no Liderança Descomplicada nós pretendemos trazer coisas que são de fato importantes para o seu dia a dia. Então vamos lá. Hoje, na verdade, iremos ensinar para vocês uma técnica muito importante e que vai facilitar o seu feedback, o seu momento com o seu colaborador em compartilhar e dividir coisas que de fato possam valer a pena. Então, se liga nessa. E a técnica que hoje nós vamos compartilhar, ela se chama de OIP.A. Você pode chamar de OIPA ou OIP.A, que nada mais é do que a ocorrência, o impacto e o plano de ação. Então vamos explicar um pouquinho para facilitar, né? Uma vez que você, às vezes, na hora de dar um feedback, você fica um pouco perdido e você não sabe para onde recorrer ou para onde você de fato buscar. Imagine que você encontre o seu colaborador tendo uma postura extremamente errada dentro do ambiente de trabalho, né? Você vê aquilo, você entende que precisa aplicar um feedback, você precisa sentar com essa pessoa para conversar, mas às vezes você não sabe como fazer, às vezes você não tem, né, aquele tato simplesmente para poder sentar com a pessoa e conversar de forma aberta, porque às vezes é comum o gestor, assim como o colaborador, ele também tem certos receios com a sua chefia imediata, o gestor também tem, isso é normal. Os gestores, embora eles estão ali, foram escolhidos para uma missão bastante importante, os gestores também têm os seus receios, os seus medos, etc. E às vezes aplicar um feedback que é um pouco mais complicado e difícil, ele também requer um pouco mais de tempo e um pouco mais de treinamento nesse caso. Então por isso que entra essa ferramenta que ela é extremamente importante, o IPA, que nada mais é do que ocorrência, impacto e plano de ação. Então imagine que você tenha visto isso, você precisa sentar com o seu colaborador para poder aplicar essa técnica, né? Qual que seria a melhor forma para você conseguir dar um feedback de uma forma honesta, justa, trazer essa pessoa para você e fazer com que você engaje de fato, né, esse colaborador a mudar e entender que realmente ele teve um comportamento errado. A primeira questão é a ocorrência. Então o que isso significa? Quando nós falamos de ocorrência, qual que é a primeira questão que vem na sua mente? É algo que de fato aconteceu. Então a ocorrência, ela é extremamente importante porque ela é a matéria do seu feedback. Se você souber administrar e entender o que de fato aconteceu, com toda certeza você vai conseguir transmitir isso para o seu colaborador, para o seu liderado. Então a ocorrência é extremamente importante. Então imagine, voltando à questão, que você tenha visto o seu colaborador tendo uma postura extremamente errada no trabalho, gritando com outro colega de trabalho. Então isso é a matéria. Então quando você for sentar com o seu colaborador para poder fazer um one-on-one, né, dividir, compartilhar informações nesse feedback, você vai pegar essa informação, essa ocorrência, no caso essa ação, né, que ocorreu, e você vai trazer isso para a mesa para poder explicar, né, para o seu colaborador o que de fato aconteceu. E toda ocorrência, toda ação, ela também gera, né, algumas reações. Então aí que vem depois a letra I, que nada mais é do que o impacto. E o que é o impacto? O impacto nada mais é as consequências dessa ocorrência e dessa ação. Então, quando você vai dar o feedback, você não deve exatamente apenas trazer o que aconteceu naquele momento. Do tipo, olha, você gritou
com um colega de trabalho, isso estava errado, as políticas da empresa não aceitam isso, etc. Mas você também precisa mostrar para o seu colaborador, para o seu associado, quais são os impactos que isso gera, né? Toda ocorrência, toda ação, às vezes, ela acaba gerando impactos positivos ou negativos. Então veja só, esse tipo de técnica, né, que é o OIP.A, você também pode utilizar para dar feedbacks positivos. Estou usando aqui um exemplo apenas de feedbacks negativos, que são aqueles mais complexos, né? Porque os feedbacks positivos sempre são bastante prazerosos, né, de se compartilhar, etc. Então, você vai falar a ocorrência e, mediante essa ocorrência, você precisa compartilhar o impacto, né, a forma que isso afetou o seu time. Então, para determinada pessoa, ela gritou com o time, ela acabou ofendendo um colega de trabalho, o impacto que isso acaba gerando, acaba tendo, por exemplo, um racha na equipe, pode criar um clima de desânimo, né, dentro dos colegas, pode fazer com que essas pessoas não tenham mais a confiança necessária para se trabalhar. Então você precisa trazer isso para a mesa do one-on-one e do feedback, né? Aquilo que aconteceu e quais são os impactos que isso vai ocasionar na operação, no time e principalmente para a pessoa, né? Porque o impacto desse, trazendo para essa ideia e para esse exemplo, vai fazer com que essa pessoa não tenha mais amizade dos seus colegas e, consequentemente, tenha depois problemas, né, de relacionamento. Então isso vai acarretar sérias consequências, né, no caso, para esse colaborador em questão. E por fim, depois de você falar a ocorrência, depois de você falar o impacto, você entra com o P.A, que nada mais é do que o plano de ação. O plano de ação, ele é justamente a parte mais importante do seu feedback, porque é onde você vai preparar algo para que essa atitude que tem ocorrido, ela possa gerar um momento de mudança, né? A gente precisa entender que nós, coordenadores, gestores, gerentes, supervisores, a nossa função é extremamente importante. Não porque você vai cobrar o seu colaborador, o seu liderado, né, sobre alguma coisa que tenha acontecido, ou pedir para que ele mude, mas você também tem um papel transformador, você também tem um papel de mudança. É a tua obrigação como gestor também propor mudanças, também propor, né, questões que vão ser diferentes. A sua obrigação como gestor é transformar vidas e fazer com que as pessoas cresçam também. Lembre-se que antes de você se tornar um gestor, você também teve atitudes às vezes que não foram tão agradáveis. Às vezes boas, às vezes ruins, mas você precisa sempre lembrar que alguém que estava acima de você continuou te dando a oportunidade para você crescer. Então, nesse último ponto, você vai preparar um plano de ação para esse colaborador, né? Você vai explicar para ele que a atitude não foi boa, você vai explicar para ele que os impactos que isso acarretaram na equipe e para ele não serão, né, interessantes se de fato não existir uma mudança de comportamento. Você vai preparar um plano de ação, né, para mostrar para essa pessoa, para esse seu liderado, que de fato você precisará de mudança nesse sentido, mas que você também estará junto com ele para que o comportamento dele seja moldado. E aí você pode pensar em inúmeros planos de ação, como matriz de envolvimento, algum treinamento específico, ou até mesmo feedbacks one-on-ones, semanais, né, para tentar mapear o comportamento desse colaborador e até mesmo corrigi-lo, né, em determinadas necessidades, porque às vezes existem pessoas que precisam de um acompanhamento mais próximo, né? Então é isso, pessoal. Liderança Descomplicada aqui, sempre trazendo um conteúdo, né, necessário para vocês. E hoje foi o dia, né, de compartilhar essa técnica, né, o IPA ou o IP.A, que nada mais é do que a ocorrência, o impacto e o plano de ação. Então, recapitulando, a ocorrência é aquilo que aconteceu, os impactos são aquilo que de fato gerou na sua equipe de uma forma positiva ou negativa, e por fim, um plano de ação para que você possa compartilhar de forma clara, né, quais são os seus propósitos com o seu time. Dessa forma, o feedback ele consegue ser muito mais efetivo, muito mais preciso, com uma qualidade muito maior, e com toda certeza você vai conseguir engajar seu time e trazer essas pessoas para perto de você, mudar não apenas o clima operacional, mas fazer com que eles cresçam, porque lembre-se, o gestor não está ali apenas para delegar serviços, trabalhos, ou mostrar o caminho, mas o gestor está ali justamente para poder desenvolver e fazer com que essas pessoas no dia estejam para o seu lugar, ou às vezes até sendo seu chefe no futuro, né? Isso pode acontecer. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se inscrevam, ative o sininho e nos ajude a compartilhar esse conteúdo.